que o violão é o instrumento mais popular do Brasil e talvez o lugar no mundo que mais tenha violonista. O violão sempre foi, assim, sempre foi solista e sempre foi acompanhador também. O Garoto foi um dos precursores da bossa nova, né? Dilermando Reis teve uma importância para o violão na popularização do violão solo, né? E o violão passou a ser um instrumento do povo mesmo. O Garoto nasceu em 15, morreu em 55 aos 39 anos. O Garoto nasceu em São Paulo, mas o polo cultural do Brasil era o Rio de Janeiro. Então, por essa razão, ele não ficou tão conhecido quanto merecia. Mesmo sua obra não foi tão regravada quanto poderia ter sido, porque suas músicas são brilhantes. Foi, sem dúvida, um dos maiores compositores para o violão do seu tempo, talvez o maior. Ele tocou com a Carmen Miranda, fez parte do Bando da Lua, um período, foi para Hollywood com a Carmen, fez muito sucesso lá fora. Também formou um trio na época que foi um estouro, que foi o trio Surdina. Eu diria até que o Garoto foi um dos precursores da bossa nova, né? Sem medo de errar. Um precursor da bossa nova, sem dúvida. Um cara que criou outra forma de harmonia, e muito delicado e ao mesmo tempo muito swing e um domínio absurdo. Então, acho que Garoto foi muito especial.
chegou no Brasil, diferente da viola, que veio com os portugueses com o descobrimento do Brasil, o violão veio ao Brasil com os espanhóis no século XIX. Desde que ele entrou, ele passou a ser um instrumento absolutamente popular. Ele foi se embrenhando no Rio, em São Paulo, nas grandes cidades, especialmente fora das elites, porque o piano tinha seu papel importante na elite. E o violão passou a ser um instrumento do povo mesmo. O Armando Neves foi um músico paulista que trabalhou na Rádio Record. Ele foi jogador de futebol também. E ele vivenciou toda essa parte da criação das rádios, né? Participou da programação, as primeiras programações, e tocava com os artistas da época, o Paraguaçu, o Canhoto, o Américo Giacomino, né? O mafuá é um machixe que não tem data, né? Não dá para saber de que época que é, mas eu chuto com quase certeza que é do começo de carreira, assim, por causa da forma, da harmonia, que é uma harmonia muito simples, é uma peça com 3 partes, né? As peças com 2 partes são peças que vêm assim, depois de Jacó do Bandolim. O violão sempre foi, assim, sempre foi solista e sempre foi acompanhador também. Ele tem essa versatilidade, sempre teve. Tem 2 escolas bem distintas de violão de 7 cordas.
Uma que usa o violão com cordas de aço e usa dedeira no polegar, que é um violão que faz mais frases. E o outro é um violão de cordas de nylon, com uma sétima corda, que é um violão que tem, que é mais próximo do violão clássico, do violão solista, do violão que tem timbres diversos e que tem uma sustentação maior do som, coisa que a corda de aço ela tem mais pegada, mais punch, mas menos sustain. Se a gente pega um compositor como João Pernambuco, lá de trás, é um compositor que tocava solo, que fazia as composições solo e tocava nos regionais, né? Como solista e como acompanhador, e fazia o acompanhamento dos solistas que estavam tocando junto. Mas ele já tinha as composições dele solo naquela época. Então, isso comprova, né, que o violão sempre teve essa versatilidade. O João Pernambuco, ele nasceu em 1878, né? Por aí, mais ou menos, final dos 1800. Então, ele pega quando o choro está nascendo, né? O choro está nascendo, ele ainda não está definido como um gênero, mas ele está nascendo. E ele já faz parte de todos os regionais, não de todos os regionais, enfim, dos regionais, né? E compunha. Eu acho que ele é muito importante não só para o choro, ele fez parte de grupos importantes como os Oito Batutas, por exemplo, né? Isso já na década de 20. João Pernambuco foi um mistério, né? Porque ele teve assim, todas as profissões que arrebentam com a mão do cara. Ele era ferreiro, depois arranjaram um trabalho de calcitreiro, chamava, que era o cara que calçava a rua com paralelepípedos. Você imagina o cara ficar botando paralelepípedo um do lado do outro e o dedo no meio ali?
Como é que ele conseguia tocar violão, né? Mas eu acho que ele é muito importante para o violão brasileiro também, como instrumento solista, no choro, né? No repertório, porque o repertório que ele faz, que ele desenvolve é em cima dos gêneros que vão compor o choro. Então ele faz o machixe, ele faz valsa, que são todos os repertórios que rodeiam até o choro se sedimentar como gênero mesmo, né? O Garoto tem uma contribuição para a música brasileira, como, não só como violonista, mas como compositor, fantástica, né? Ele trouxe uma linguagem harmônica muito rica para o violão, né? Ele enriqueceu o violão harmonicamente com o seu trabalho. Ele tocava sem unha, com cordas de aço, né? Tinha um som peculiar, né? Diferente do que a gente usa hoje, mas era um cara genial, né? O Garoto, ele traz harmonias da vivência dele com outros músicos. Eu não gosto de afirmar porque não foi uma pesquisa que eu fiz, mas que, por exemplo, nessas viagens que ele fez com a Carmen Miranda, o contato que ele teve com esses músicos e com essa música que ele ouvia lá, eu acho que ele traz dissonâncias que caracterizam o sotaque dele, né? Da música dele.
feliz. Ai, amor, a luz dos teus olhos. Teus olhos são duas contas pequeninas, qual duas pedras preciosas que brilham mais que o luar. São eles guias no meu caminho escuro, cheio de desilusão e dor. Quisera que eles soubessem o que representam pra mim, fazendo que eu prossiga feliz. Ai, amor, a luz dos teus olhos. Escuta essa do canhoto da Paraíba. Como era canhoto, o moleque paraibano teve que aprender a tocar o violão sozinho. Não existia uma técnica para dedilhar o instrumento invertido. Pior, o canhotinho também não podia inverter as cordas, não. Na casa dele só tinha um violão e todo mundo queria tocar. Mas o bacuri era tinhoso, genioso e genial. Dizem que quando o respeitado maestro Radamés Nhatali viu o paraibano tocar pela primeira vez, ficou enlouquecido, surtou, gritou um baita palavrão que eu nem posso contar e jogou seu copo de cerveja para o teto. Dizem também que o dono da casa, um tal de Jacó do Bandolim, nunca apagou a mancha do teto para lembrar aquele momento histórico e histérico da música brasileira. Canhoto era genial. A técnica, ele tocava com o violão invertido sem inverter as cordas. Então, o grave ficava na parte inferior e as cordas agudas na parte superior. Então, ele tocava os baixos com o dedo anelar e fazia melodia com o indicador e polegar, intercalando. E era uma habilidade assim incrível. Ele tocava com um grupo que era horrível. Os músicos eram os piores músicos de Pernambuco. Aí uma vez eu cheguei para ele e falei, Canhoto, pô, você é um craque, você é um gênio do violão, como é que você toca com esses caras? Esses caras são muito ruins, bicho. Aí ele falou, Coringuinha, ele chamava todo mundo de Coringuinha. Coringuinha, se eu não tocar com eles, quem vai tocar? Então o coração dele era esse, né? Uma grande figura.
Dilermando Reis, tanto quanto o João Pernambuco, tocavam aqueles choros com acordes mais ou menos consonantes, né? Não tinha muita dissonância. Era coisa assim mais tipo Abismo de Rosa, tipo Magoado. Ele foi o cara que foi mais ouvido da época dele, né? Que fez mais sucesso, que tocava nas casas de todas as pessoas, né? Eu acho que todo mundo tem na sua memória afetiva, as pessoas da minha geração, pelo menos, tem o som do Dilermando Reis, né? Guardado. Compositor de valsas, né? Tem valsas maravilhosas, né? E já gravou bastante coisa e usava o violão com corda de aço. Ele pegou essa transição da mudança do violão da corda de aço para a corda de nylon, né? Porque a corda de nylon é década de 30, 40, né? Dilermando Reis teve uma importância para o violão na popularização do violão solo, né? Semelhante a que o Valdir Azevedo teve para o cavaquinho, né?
Escuta essa do Dilermando Reis. Antes de se consagrar como um dos maiores violonistas brasileiros, Dilermando ganhava um troco tocando nas lojas de instrumentos do Rio de Janeiro. A ideia era encantar a clientela com suas interpretações e aumentar a venda de violões. Deu certo. Mas depois da compra, é claro, o consumidor caía na real. Como é que eu vou tocar como esse cara toca? Então, Dilermando passou a dar aulas de violão para os clientes nas lojas ao bandolim de ouro e à guitarra de prata. E assim começou a carreira do mestre, que fez escola na nossa música popular. seu choro é tão rico que ele passou por determinadas modificações. O Garoto, por exemplo, não era tão conhecido porque o Garoto era
gravava também muito comercial. Ele gravava a guitarra havaiana, ele gravava com violão elétrico, foi o lançador praticamente do violão eletrificado, e fazia músicas estrangeiras. A partir do momento que ele começou a tocar choro com uma harmonia mais carregada, com uma harmonia mais modernizada, que ele passou a ser conhecido. Ele era um multi-instrumentista, né? Ele tocava tudo. Você ouve umas composições dele acompanhando a Carmen Miranda, tocando guitarra havaiana com slide, sabe? Usando um slide no... Ele era um virtuose, né? Escuta essa do violonista garoto. Em 1939, ele foi para os States acompanhar a Carmen Miranda com o Bando da Lua. Quando o show da Pequena Notável acabava, era o Garoto Notável que se apresentava para uma plateia maluca pelo seu estilo moderno e virtuoso. Gênios do jazz como Duke Ellington e Art Tatum eram assíduos na plateia fanática pelo garoto. Um dia, o presidente Roosevelt mandou um recado ao violonista brasileiro. Ele dizia que estava chateado porque não podia ir aos shows do garoto e fez um convite. E não deu outra. Se o presidente não pode ir à casa de shows, o garoto vai até a Casa Branca. E foi assim que o tio Sam começou a conhecer a nossa batucada, graças a uma pequena notável e a um grande garoto. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, como um desejo de eu viver
sem notar, igual a quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, aí me dá uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é um lar. Pela varanda flores tristes e baldias, com alegria que não tem onde encostar. Aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de